que eu era criança na época e tinha coisas que meu pai ria e a gente Sim. não ria e era o contrário, né? De coisas que a criança ri, não. Esse é mais recente, né? Esse já é dos Trapalhões. Na Globo, Globo, também. Olha só que legal. As caras são maravilhosas, né? E eu acho o assim, Dedé como escada, né? O cara mais sério, fazendo um pouco a voz da razão, né? No meio de tanta loucura. O Mussum representando também uma... Você sabe que eu acho eu gosto disso que você fala, mas eu contesto às vezes um pouco, não é contestar no sentido de questionar, mas eu acho que hoje, com o tempo, o Dedé se libertou, assim, não só o Dedé de hoje, que continua fazendo teatro, Sim, faz sim. muito filme, né? E muito bem. Eu acho que o tempo, e eu acho que isso é muito salutar, assim. Hoje em dia, eu acho que não só por questões sociológicas assim necessárias, o mundo está dando muito valor para os outros arquétipos que estão ali Sim. naquele quarteto, Com certeza. que eram, de uma certa maneira, arrolados de uma maneira como se o Didi fosse o líder. Eu acho que assim, todos eles tinham o seu solo. Tanto que todos Claro. tinham É isso. seus É sketches. como uma banda. É como uma banda. Cada um... Exatamente. Tem o cantor, tem o baterista, tem o guitarrista. Eu acho que essa Tem o seria... solo de guitarra, Eu tem- acho que essa seriedade... Eu comparo muito, cara, o Dedé ao Jim Martin na relação com o Jerry Lewis. Também acho. Eu acho que o Dedé é o Eu acho que é galã da isso. periferia, sabe? Assim, Muito ele é, bom. ele é o galã que passa Neutrox no cabelo e sai achando que é o James Dean de bom sucesso. Eu acho que Entendeu? essa comparação é perfeita. assim. Eu acho que esse é o lugar. E eu acho que o tempo está mostrando o quanto eles eram complementares e cada um à sua maneira, eles tinham seu show Claro. off. Com assim. certeza. Também né? acho. E deixando claro que a gente tá conversando com o Didi pra ouvir dele também, né? A história dele, a gente vai até a casa de vocês depois pra falar com ele. Então calma aí, o pessoal que tá perguntando do Didi, né? Vamos ver se ele entra até o final aqui, mas a gente vai ter uma conversa com ele. Mas eu quero ouvir de vocês aí dessa história, né? O cinema começa como e por que é um sucesso tão grande? Você ia falar alguma coisa? Não, vou te lançar uma pergunta. Eu vou ficar com a tua pergunta Tá. aí. Desculpa que eu tô te cortando, mas é que assim, a gente é muito brother. Então, assim, quando a gente se vê, a gente tem muita coisa pra perguntar uma a outra. Sabe um negócio que eu queria muito te perguntar, assim, que você acompanha o teu pai no dia a dia, assim? O que você acha que o teu pai tem de mais Didi, assim? Porque o Didi é essa criança que não cresceu, né? Eu acho que, pra mim, o Didi é o alter ego do meu pai. Porque como ele é uma pessoa muito tímida, eu acho que ele escreve o Didi pra fazer tudo aquilo que ele gostaria de É uma fazer. desculpa, né? E eu acho isso genial. Eu sempre quis ter um alter ego assim, enfim, um dia eu crio pra mim. Mas eu acho que tem momentos que eu não sei quem é que tá falando, se é o Didi ou se é o Renato. Em casa, por exemplo? Em casa, porque ele tem essas sacadas de humor. Então, pra mim, é muito bom ver isso, sabe? Porque ele às vezes se confunde também. Agora eu sou o Didi, agora eu sou o Renato. Tanto faz, né? Tanto faz, porque ele é uma pessoa muito feliz. Isso eu acho muito, muito lindo, assim. E ele sempre vê graça nas coisas, que isso é uma coisa que eu aprendi muito com ele. E eu acho que esse traço veio muito do Didi. De achar graça no simples, de ser uma pessoa simples e rir da vida, ser feliz. Então, eu acho isso muito, muito legal do Didi. Vou tentar te trazer o que você me perguntou, assim, do cinema, assim. Por isso que eu queria te lançar, porque eu sabia que vinha essa coisa bacana aí. Essa figura que faz tudo que o Renato supostamente queria fazer, e coisas que ele nem acha que ele queria fazer, o Didi flagra aquilo e faz, é um componente essencial da química cinematográfica que ele tem com o público, que é uma química que se instaura totalmente numa genealogia cinematográfica da América Latina. Ela conversa com Cantinflas, ela conversa com o nosso inesquecível X-Pirito, né? Chaves, Assim, não é por acaso que o Bolanho também tem essa coisa dos alter egos, né? Do Chapolin, Dr. Chapatin, dessas outras figuras. O que te respondendo especificamente do cinema com o Renato, cara. O Renato Porque assim, na TV ele estava alcançando, os Trapalhões alcançava índices absurdos.
Que números você Tem gente que estima, alguns cálculos falam em 90 pontos de Ibope. Porque era meio que uma atração. Cara, antes é a atração que joga pro show de calor. A gente não né? tem ideia disso, porque hoje a audiência está totalmente fragmentada. Exatamente. Hoje tem internet, tem canal, streaming, tem tudo. Antigamente o pessoal ficava na televisão. E o Globo, né? Esses números, o que é complicado é que 90. muitos desses números são chutômetros, tá? É? Assim, a medida que se faz desse cálculo é porque você tinha uma faixa enorme do Brasil ligado nas televisões, sintonizado no programa. Então, assim, já aviso logo que esses números são relativos, tá, galera? Assim, acho que é importante isso, porque esses números já são até porque novas quantificações estão sendo feitas, então é preciso tomar cuidado com esses números. A Globo, eu trabalhei 10 anos lá, fala nesse número. Então, por isso que eu tô te trazendo. E muitas vezes a própria Globo dá outro número, porque estão descobrindo outras medidas para olhar o passado. Mas era uma audiência absurda. Absurda. O que eu posso te dizer é o seguinte: o Renato, embora ele vire o palco que o transforma no palhaço, o picareiro que o transforma no palhaço, seja a televisão, lá na década de 60, o motor de desejo dele primeiro é o cinema. O Renato é um bicho cinéfilo, ele ama o cinema, ele queria fazer cinema. Entendeu? Ele tem esse objetivo. Que é feito? Porque tinha um leis de incentivo antigamente, você tinha que bancar o filme. Como se fazia cinema naquela época? Então, o que acontece? Eu acho que primeiro a gente precisa entender o momento que o Renato entra no cinema, que é ainda na década de 60. Ah, é? A gente tá falando... Ele tá completando 60 anos de cinema, 65. Assim, eu vou te responder mais teoricamente, mas só falar uma coisa que você tinha perguntado de números antes. As estatísticas mais oficiais, inclui aí Ancine, o portal Filme B e outras quantificações, arriscam que os filmes do Renato somados totalizam entre 130 e 170 milhões. Por que esse gap de 40? Porque essas aferições de valor, elas são muito irregulares, porque a gente está trabalhando numa época pré-anos 90, onde você não tinha roletas eletrônicas. Muitas pessoas faziam o seguinte: você ia ao cinema, tinha um borderô, você vendia o ingresso, dava o ingresso para a pessoa, o cara anotava o ingresso. Muita gente não anotava e embolsava aquilo. Só para você entender uma coisa, um filme que é um fenômeno bem anterior ao Renato, O Ébrio, um filme da década de 40, 46. Esse filme, oficialmente, ele vendeu 8 milhões de ingressos. Extraoficialmente, ele deve ter vendido 20, se bobear. Foi visto pelo Brasil inteiro. 20 eu tô exagerando, mas ele vendeu muito ingresso. Então, assim, esses números eles não são... Era uma época que o cinema era muito popular, né? Todo mundo ia. Embora você tivesse televisão, o cinema... Existia, inclusive, o slogan: o cinema é a maior diversão. O que eu acho que aí é importante a gente... E o Renato passa por épocas diferentes, né? Isso é importante. Porque ele começa em 65, ele faz o último filme dele em 2024. Nossa. Né? Então, isso é importante. O último longa como protagonista em 2017, né? Que é os Saltimbancos Trapalhões Rumo a Hollywood, do João Daniel Tikomirov, e depois ele volta lá no Príncipe Lu. Cara, assim, eu acho que é importante todo mundo entender isso, assim, pelo menos a gente conversar isso, assim. O Brasil viveu uma euforia popular gigantesca, mais ou menos entre 1934 e 1962, que é o período das comédias carnavalescas, as chamadas chanchadas, que se estabelecem como um filão milionário, muito emulando um esquema de rádio, um esquema de crônica e um esquema de circo. Você tem um palhaço, você tem uma factualidade, você tem música. Esse é do Saltimbancos? Esse é o mais recente. Esse é o Saltimbancos, que a Livinha faz. Esse é de 2017. Que filme divertidíssimo, aliás. Voltando aqui. No início dos anos 60, em uma resposta a uma exigência do próprio espírito do tempo, do estado de coisas que a gente está vivendo, de todas as transformações do mundo, o cinema brasileiro se engaja numa nova forma de produzir narrativas audiovisuais que a gente chama de cinema novo. Que é uma faixa que você pode, de uma certa maneira, encaixar entre 62, Os Cafajestes, 5 vezes Favela, e 69, Macunaíma, com puxadinho em 70, que é o Pindorama do Arnaldo Jabor, em que você traz várias vozes autorais, Glauber Rocha,
Carlos Diegues, que nos deixou esse ano, enfim, Joaquim Pedro de Andrade, Rui Guerra, Nelson Pereira dos Santos, pensando, Leon Risman, enfim, pensando uma maneira de construir um cinema que seja um instrumento de revolução. Renovar a história, renovar a política, renovar o país, renovando a cultura. É um cinema revolucionário, de mudança, de levante. Nesse cenário em que o cinema brasileiro começa a ser visto e premiado no exterior, Vidas Secas ganha prêmio em Cannes, Os Fuzis ganha Urso de Prata no Festival de Berlim, o Joaquim Pedro viaja com seus filmes para Croisette, enfim, grandes festivais do mundo,